Boa noite a todos. Nós vamos começar nosso estudo já do livro de Gênesis, como nós avisamos já desde a semana passada, entrando hoje no texto mesmo do livro de Gênesis. E nisso, espero que todos tenham feito a leitura dos primeiros 5 capítulos. Eu acho que as pessoas estão tendo um pouquinho de timidez, talvez, em responder ao vivo durante o estudo. Então, hoje eu não recebi mensagem de ninguém se oferecendo como voluntário para responder as perguntas ao vivo. Não é uma coisa tão complicada, tão difícil, mas talvez por ser uma experiência nova, algumas pessoas sentiram um pouco de receio. Então, eu vou mostrar respostas, mas espero que vocês tenham já estudado em casa, já tenham feito a leitura dos capítulos e tenham procurado responder as perguntas. E assim, o que nós vamos fazer aqui serve como revisão, onde pode comparar suas respostas com as respostas que eu vou apresentar aqui na tela. E estamos vendo hoje os primeiros 5 capítulos, o começo de tudo. E ao longo do livro, como vocês já têm a apostila em PDF, ao longo do livro nós vamos frisar o que tem de pontos principais em cada capítulo. Até uma sugestão, se for possível, de memorizar essas informações. E assim você vai criar um esboço do conteúdo dos capítulos do livro. Então, nesse caso, o primeiro capítulo fala sobre a criação. O segundo capítulo fala mais especificamente sobre a criação dos seres humanos, Adão e Eva. Depois, no capítulo 3, o pecado cometido pelo primeiro casal em Éden. Capítulo 4, Caim comete o primeiro homicídio. E capítulo 5, as genealogias que ligam a vida de Adão com a vida de Noé, preparando para a próxima parte do estudo, que vai ser sobre a história do dilúvio. Então, são essas coisas que nós encontramos aqui, nesses primeiros 5 capítulos. Então, só mencionando de novo, porque várias pessoas acabaram de entrar na sala, ainda tem outras pessoas entrando. Eu vou procurar cada semana começar pontualmente às 20 horas. Vou admitir quem chega um pouco atrasado, sem problema. Mas se você quiser aproveitar mesmo o estudo inteiro, é bom estar esperando já às 20 horas para entrar. Pode entrar mais alguns minutos antes, sem problema. E também eu vou continuar dando oportunidade para participação ativa. Eu acho que as aulas ficam muito mais interessantes quando temos esse diálogo entre a gente e quem está respondendo as perguntas, onde abre o microfone e responde as perguntas. Mas eu faço isso por combinação antes, justamente para evitar muito tempo perdido de várias pessoas tentando abrir o microfone ao mesmo tempo. Então, como que funciona isso? Eu vou explicar melhor antes de entrar nas perguntas de hoje. Você já recebeu a apostila? Você estuda em casa aqueles capítulos. Você responde as perguntas. Aí você manda mensagem para mim dizendo que eu estou disposto a participar hoje ativamente. Ou seja, estou disposto a abrir o microfone e responder a uma ou mais perguntas durante a aula. Aí eu vou receber esses nomes de voluntários dispostos a participar e eu recebo até 1 hora e pouco antes de começar o estudo. Daí, entre 20 e 30 minutos antes da aula, eu vou mandar uma mensagem para as pessoas que vão responder perguntas naquele dia, dizendo: eu vou chamar você para responder a pergunta tal, ou perguntas tais. E nisso, se você encontrou uma dificuldade, por exemplo, eu peço que você vai responder a pergunta 5, mas você não está muito seguro na sua resposta à pergunta 5. Você pode mandar mensagem e falar: olha, eu prefiro não responder a pergunta 5. Ou, mais fácil ainda, na hora que você manda mensagem dizendo que está disposto, você pode falar: estou disposto a responder a qualquer pergunta, menos pergunta 5, que eu achei difícil. Aí eu vou dar 5 para outra pessoa, ninguém vai saber que você teve a dificuldade. Você vai ouvir a resposta durante a aula e vai fazer a revisão da sua lição. Desta maneira, e nós temos feito estudos assim, tanto presenciais como virtuais, e a participação se torna muito, muito boa. Então, eu vou incentivar vocês, novamente, até a semana que vem, de preparar as perguntas sobre a segunda lição, capítulo 6 a 9,
mandar mensagem dizendo que está disposto a responder e participando ativamente desta maneira. Ok. No final, eu vou dar o número que você precisa usar para mostrar que está disposto a responder, mas isso fica para a semana que vem. Agora, temos bastante coisa para ver aqui, nesses primeiros 5 capítulos. No que nós encontramos, realmente mostra para nós a relação do Senhor com os seres humanos. Começamos no capítulo 1, olhando para Deus como Criador de todos e de tudo. Depois, frisando que Ele é a fonte de vida, que Ele exerce a autoridade sobre todas as suas criaturas, inclusive os seres humanos, e também que Ele é um justo juiz. Então, são algumas das coisas que observamos já nesses primeiros 5 capítulos que estamos estudando hoje. E quando estudamos esses capítulos, só algumas dicas em relação a isso, que os primeiros capítulos de Gênesis respondem algumas das perguntas mais importantes que nós enfrentamos hoje em dia. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas estão procurando algo mais interessante, talvez acham, algo diferente, uma novidade, não muito diferente das pessoas que Paulo encontrou em Atenas, em Atos capítulo 7, sempre procurando alguma novidade. E hoje em dia, nossa cultura é muito voltado a procurar novidades, coisas mais interessantes de alguma forma. E quando as pessoas fazem isso, muitas vezes acabam fugindo dos ensinamentos dessas escrituras. E nós acabamos lidando com pessoas agnósticas ou ateias, ou às vezes simplesmente pessoas com dúvidas, que não conseguem, talvez, conciliar bem as informações na Bíblia com outras fontes, especialmente com a ciência. E é uma das coisas que vamos observar um pouco hoje. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis falam para nós sobre origens. Origens de tudo, de todo o universo. Começando com isso, nós observamos nesses capítulos informações sobre como Deus criou o universo, como ele criou os seres humanos, como ele deu para esses seres humanos a capacidade de comunicar. E algo também super importante, a questão da comunicação verbal. Aqui desde o início, quando Deus criou o primeiro casal. Também o casamento. Adão e Eva, homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. O princípio que ele deu para o casamento. E o princípio do pecado. Isso não vem de Deus, vem do homem, mas todas essas coisas, o início de todas essas coisas, encontramos nos primeiros 5 capítulos de Gênesis. São capítulos importantes para estabelecer uma base da nossa fé, um entendimento de como deve ser o casamento e a família, entendimento da necessidade de um Salvador por causa do nosso problema do pecado, e entendimento da importância de abordar essas escrituras como a palavra de um Deus capaz de comunicar com os seres humanos que ele criou. Então, é muita coisa aqui no início do livro de Gênesis. Um livro fascinante, do começo ao fim. E nós temos o privilégio de examinar esse livro em nosso estudo hoje, como nós vamos continuar, se Deus permitir, nas próximas aulas durante algumas semanas. Então, o que nós temos? Vamos agora, capítulo por capítulo, começando com o que ele diz no primeiro capítulo do livro, onde encontramos já o relato da criação em termos gerais, que ele apresenta aqui. Capítulo 2 vai entrar em mais detalhes sobre um aspecto da criação. Mas capítulo 1, a criação em termos gerais, o que Deus fez em 6 dias, criando o universo em toda a sua totalidade. Então, observamos nisso, e a primeira pergunta, para quem chegou um pouco atrasado, eu expliquei no começo, todo mundo está um pouco tímido hoje, ninguém se ofereceu para responder as perguntas. Estou vendo nomes de pessoas aqui, alguns de vocês já têm participado de outras aulas participativas, assim, onde já responderam perguntas. Então, semana que vem, eu gostaria de ver uma boa lista de voluntários. Mas hoje, podem ficar tranquilos aí em casa, comparando o que você anotou na sua apostila com as respostas que vou colocar aqui na tela.
E se você não fez a lição, não respondeu as perguntas, aproveite para anotar agora as respostas. E vai facilitar um pouco quando você volta a estudar esses primeiros capítulos. Então, a primeira pergunta da noite. Conforme o relato da criação, no capítulo 1, identifique o que Deus fez em cada dia. Nós encontramos tudo isso no primeiro capítulo. E agora, dia por dia, no primeiro dia, ele fez a luz separada das trevas. Até uma mensagem espiritual já no início, porque mais para frente descobrimos que Deus é luz. E não há trevas nenhuma nele, conforme João diz em 1 João capítulo 1. Então, agora, quando Deus cria a luz e separa a luz das trevas, ele está fazendo uma coisa para ensinar uma coisa importante para nós depois. Segundo dia, ele fez uma separação das águas. Algumas versões usam a palavra firmamento para identificar a separação entre as águas de cima, nuvens, principalmente, e as águas de baixo, mares e rios, etc. No terceiro dia, ele juntou as águas para deixar aparecer a terra seca, e assim criando os mares e a terra seca, e colocando plantas na terra. Então, essas são as coisas dos primeiros 3 dias. No quarto dia, ele criou luzeiros para dominar, para governar sobre a luz. O sol, a lua, as estrelas. Eu coloquei aqui em 2 colunas, porque podemos associar dia 1 com dia 4. Dia 2, onde ele fez a separação das águas, com dia 5, onde ele colocou aves lá em cima e animais marinhos na água embaixo. Então, como ele separou as águas, separou a parte de atmosfera dos mares, agora colocou os animais, aves e peixes e outros, para ocupar essas regiões. E no sexto dia, animais terrestres, e menciona os seres humanos, que Deus criou o primeiro casal no sexto dia. Embora é no capítulo 2 que ele vai entrar com mais detalhes sobre como foi essa criação que ele fez dos seres humanos. E no sétimo dia, diz que Deus descansou das obras da criação. Eu quero já aproveitar para frisar uma coisa sobre essa questão de descanso. Não diz que Deus descansou, ponto final. Que não fez nada, que ficou de braços cruzados agora dormindo. Ele descansou da obra da criação que ele havia feito. Não significa que Deus parou de trabalhar. Deus ainda estava sustentando o universo que ele acabou de criar. Ele continuou agindo para o bem dos homens que ele acabou de criar. Deus não parou de servir ou de trabalhar, mas ele descansou da obra da criação, o que ele havia feito nos 6 dias anteriores. Agora, quando continuamos a nossa leitura, ainda observando um pouco sobre o trabalho que ele fez na criação, vamos falar sobre a maneira que ele fez essa criação. Qual foi o meio usado por Deus para criar as coisas? Aqui é um ponto também que vai ser frisado até no Novo Testamento, mostrando para nós uma coisa muito importante, porque foi pela palavra que Deus criou as coisas. Deus falou, haja luz, e houve luz. Falou sobre várias coisas, e as coisas passaram a existir simplesmente porque Deus falou. Esse fato de ele falar desta maneira mostra para nós como realmente a palavra dele é importante. Podemos ver alguns trechos aqui. No livro de Salmos, Salmo 33. Até eu acho bem interessante olhar para essa linguagem que ele usa aqui sobre a criação e imaginando Deus fazendo isso, ou Jesus fazendo isso. Porque tudo que Deus criou, ele criou por meio de Jesus, que também é Deus, é divino. João capítulo 1. Então, Salmo 33, verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O exército se refere a todas as estrelas. Hoje sabemos que tem estrelas enormes e muitos
muitas estrelas. Alguns acreditam que o número seja nos bilhões ou até trilhões de estrelas no universo. Agora imagine Jesus na criação, fazendo e vão todas as estrelas. Pelo sopro da sua boca, criou o exército dos céus. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, a explicação bíblica de como foi feito o universo, como foi criado, que Deus falou e tudo passou a existir. Que palavra poderosa. Agora, com essa mesma ideia, vamos agora para o Novo Testamento. Hebreus capítulo 11. Aquele capítulo que fala sobre a fé de várias figuras do Antigo Testamento. Diz, versículo 3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou pela palavra. E o mesmo livro de Hebreus, mostrando a importância de Jesus nesse processo, capítulo 1 de Hebreus, versículos 1 ao 3. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Foi pela palavra que Deus criou e é pela palavra que ele sustenta todo o universo. Imagine o poder desta palavra. Agora, eu gostaria que você pensasse numa aplicação importante disso. Às vezes, nós nos achamos fracos, talvez incapazes, achamos que somos incapazes de vencer uma tentação, de resistir a uma tentação. E às vezes nos achamos fracos para lidar com desafios e provações do dia a dia. E encontramos a palavra do Senhor, o que ele revelou nas Escrituras. Se a palavra dele foi capaz de criar o universo em 6 dias, se a palavra dele é capaz de sustentar o universo, a palavra dele é capaz de transformar seu coração e meu coração. Porque a palavra de Deus é poderosa. E assim, foi isso que ele usou para comunicar a sua mensagem e também que usou para criar o universo lá no começo da história. Quando falamos sobre a criação, continuamos no capítulo 2, vendo agora a criação dos seres humanos. E essa parte, como falei, ele está, num sentido, repetindo o que disse no capítulo 1, porque no capítulo 1 ele já falou sobre a criação, em termos gerais, mas agora ele vai explicar melhor, dando destaque para o primeiro casal e como ele fez os seres humanos. Então, já chegando no capítulo 2, cite versículos no capítulo 2 que mostram que Deus comunicou em palavras para revelar ao homem responsabilidade, permissão, proibição e consequência. Agora, ainda com essa ideia de comunicação verbal, o ponto que eu quero frisar, Deus criou os seres humanos capazes de compreender palavras e capazes de comunicar em palavras. A teoria da macroevolução sugere que a capacidade de comunicar verbalmente foi um processo que demorou milhões de anos, onde animais que não conseguiam falar nada evoluíram para outros seres que conseguiram fazer alguns sons, talvez como tem nesses negócios de imaginar como eram homens da caverna, até o ponto que hoje nós comunicamos em palavras. Não precisamos daqueles sons esquisitos, nós temos palavras. Conforme as pessoas que acreditam
que a evolução explica as nossas origens, foi um processo lento. Mas, biblicamente, Deus criou os seres humanos capazes de falar e compreender palavras. E observamos isso quando, no capítulo 2, ele usa palavras para comunicar responsabilidade, permissão, proibição e consequência. Vamos ver isso. Capítulo 2, versículos 17 a 15. O que nós encontramos nesses versículos? E, nesse caso, eu vou ler, porque é muito importante observar esse fato sobre o que Deus fez com esse primeiro casal. Capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele deu responsabilidade de cultivar o jardim, deu permissão para comer das árvores do jardim, proibição: não pode comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E consequência: se comer, vai morrer. Agora nós sabemos, lá no capítulo 1, versículo 28 a 30, que Deus já falou para o homem, mas agora ele explica mais detalhadamente como ele comunicou em palavras, como vai fazer novamente no capítulo 2, versículo 24 também, falando sobre o casamento. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Deus comunicando com os seres humanos no primeiro dia da existência. Continuando no capítulo 2, o que aprendemos do capítulo 2 sobre o plano original de Deus para o casamento? Acabei de citar, capítulo 2, versículo 24. Depois de tirar a costela de Adão e formar a mulher, Deus levou essa mulher para Adão. Adão deu nome para ela, que ela seria mulher baseado no nome que ele tinha recebido de homem. E nos versículos 24 e 25, encontramos essas informações. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que observamos nesses versículos? Primeiro, Deus criou um homem e uma mulher. Nada complicado nisso. E, sinceramente, não importa quantas maneiras que pessoas hoje procuram perverter a ideia do casamento. Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, homem com outro homem, mulher com outra mulher. Nada disso muda o que Deus falou. Deus criou um homem e uma mulher. E os dois se tornam uma só carne. E tem uma relação especial entre essas duas pessoas. E qualquer dúvida que essa vontade do Senhor continua até os dias de hoje, no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo tratou da questão do casamento e ele disse: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Por causa de uma circunstância, provavelmente perseguição, que eles estavam passando, Paulo deu a sugestão de não casar, não proibiu o casamento. E depois ele até fala claramente isso. Mas por causa da impureza, ou seja, para evitar a impureza de relações sexuais ilícitas, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Um homem e uma mulher. O plano que Deus deu para o casamento é isso. E continuando, observamos também que ele ajuntou essas duas pessoas. E Jesus mesmo disse, em Marcos capítulo 10, quando respondeu uma pergunta sobre o divórcio, ele mostrou que não era da vontade de Deus desde o início, que foi uma alteração que os homens fizeram. E ele diz, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É triste ouvir hoje pessoas ensinando exatamente ao contrário. Muitas igrejas que dizem que, bom, se tiver um papel do governo
uma coisa de um juiz dizendo que acabou o casamento, tudo bem, pode casar de novo com outra pessoa. Muitas igrejas hoje cheias de pessoas no segundo ou terceiro casamento, pastores, segundo ou terceiro casamento, jogando fora completamente o que o Criador disse quando fez Adão e Eva. O que nós encontramos aqui? Um homem, uma mulher. Ponto final. É isso que Deus fez no casamento. E é isso que nós devemos respeitar ainda hoje, quando servimos ao Senhor. Agora chegamos ao capítulo 3. Um dos capítulos mais tristes de toda a história, porque trata do pecado de Adão e Eva. Primeiro caso de pecado humano, e as consequências disso continuam até os dias de hoje. Então, várias perguntas aqui. Número 5 envolve várias partes. Vamos parte por parte sobre a queda de Adão e Eva. Primeira pergunta aqui. A mulher estava ciente das instruções de Deus? Lá em Gênesis capítulo 3, quando a serpente entrou e começou a tentar testar a mulher, diz que a serpente entrou e perguntou para ela, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Hoje em dia, tem pessoas que acreditam que é impossível compreender a Bíblia se não fizer algum curso de teologia. Se fosse o caso, o que Eva teria respondido à serpente? Olha, como que eu vou saber o que Jesus disse? Eu não sou teólogo. Vai ter que perguntar para o padre, ou perguntar para o pastor, ou perguntar para alguém que entende, porque eu não consigo entender. Até hoje tem igrejas que ensinam os fiéis a não estudar a Bíblia, porque só alguém da igreja, alguma autoridade da igreja, pode interpretar e explicar o que tem nas Escrituras. Eva não falou isso. Ela não disse, olha, é difícil demais para mim. Ela respondeu a pergunta. Ela estava, sim, ciente das instruções de Deus, porque ela respondeu. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Ela entendeu perfeitamente o que Deus havia dito. Agora, a segunda parte da pergunta aqui, bem, o que a serpente disse para refutar os argumentos da mulher? A conversa continua e a serpente diz, é certo que vocês não morrerão. Que Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, primeiro ele nega o que Deus disse sobre consequência. Deus disse, morrerão, e a serpente disse, não morrerão. Segunda coisa que ela fez aqui é de tentar atribuir maldade para Deus e que Deus, de alguma forma, estava negando prazer, negando benefício, negando conhecimento que esse casal precisava e assim sugerindo que, de alguma forma, maldade da parte de Deus. Quantas pessoas fazem a mesma coisa hoje? Apresentando Deus como estrago prazeres. Deus como alguém que está querendo tirar toda a nossa liberdade, sem entender que as leis de Deus são para nosso bem, que as leis de Deus fornecem para nós segurança e conforto. Deus não fez nenhuma lei para prejudicar o homem, e sim para ajudar. E assim, quando ele falou para Adão e Eva, não comam daquela árvore, fez isso para o bem deles. Infelizmente, ela foi persuadida pela serpente. Começou a olhar para o fruto de uma forma diferente. E a próxima parte da pergunta aqui. O que atraiu a mulher ao fruto proibido? Quando continuamos, observamos que ela viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Deus mesmo chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora a serpente está dizendo, vai dar conhecimento de coisas que só Deus sabe.
mas vocês vão ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Não era uma coisa positiva, uma coisa boa, mas ela começou a olhar para a coisa proibida como algo interessante. A mesma coisa que acontece quando nós cedemos às tentações hoje em dia. Agora, continuando em nossa leitura, a próxima pergunta, parte D, essa pergunta 5. O que o casal fez logo depois de comer do fruto? E por quê? Eva comeu, deu para Adão, Adão comeu, e logo em seguida fizeram cintas para si, para esconder a nudez. Perderam a inocência. Comparável a uma criança pequena, que na sua inocência pode andar pela casa, tirar a fralda, andar pela casa e não sentir nenhuma vergonha. Mas cresce, aprende diferenças, começa a compreender que existe também maldade nesse mundo. E aprende a importância de uma privacidade, de não mostrar o corpo para todo mundo. Pelo menos é isso que deve aprender. Infelizmente, nós sabemos que hoje em dia, muitas pessoas, não por questão de inocência, mas muitas pessoas não respeitam a questão de uma privacidade. E vamos chegar logo a uma observação sobre isso. Agora, parte E. Quem entrou no jardim e confrontou Adão e Eva sobre seu pecado? Resposta muito óbvia nesse caso. Foi o próprio Deus que entrou. E Deus agora que está perguntando para eles, o que vocês fizeram? Por que estão se escondendo? Como, de fato, agora estavam fugindo ou tentando fugir da presença de Deus. E parte F. Quais eram as consequências dadas aos três envolvidos? Começando com a serpente, porque Deus tratou de cada um. Ele identificou quem foi responsável, falou para a serpente que seria maldita entre os animais, que teria inimizade com a mulher e com o descendente dela. Depois, a mulher teria sofrimento na gravidez e parto e teria desejo para seu marido. O ponto aqui não é que ela ia desejar e achar atraente o marido, que isso seria uma maldição. Mas a ideia do desejo de dominar, quando Deus já colocou a mulher submissa ao homem. Muito parecido com o que acontece no capítulo 4, quando Caim mata Abel. Mas antes disso, Deus, conversando com Caim, fala para ele que o pecado tem desejo de dominar, mas ele precisa dominar o pecado. Então, agora, a mulher tem desejo de dominar o homem, mas não pode, porque Deus estabeleceu uma ordem que deve ser respeitada. A mulher não é inferior ao homem em termos de qualidade, em termos de valor, mas Deus definiu papéis diferentes e ela teria uma tentação enorme de querer fugir do papel definido por Deus. E quando ele falou para o homem, ele falou que a terra seria maldita por causa do homem e assim o trabalho ficaria difícil para ele. E mais uma consequência, voltaria ao pó do que foi feito. A morte. A morte física seria uma consequência futuramente. Mas a morte espiritual já veio naquele dia. A morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Adão e Eva foram expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, separados de Deus. E o resto da história bíblica, até chegamos no livro do Apocalipse, é o homem reconhecendo como a vida é ruim longe de Deus e procurando uma maneira de conseguir se conciliar com seu Criador. Isso vem só por meio de Jesus, quando chegamos no Novo Testamento. Quando chegamos no capítulo 4 e 5, agora vem a consequência desse pecado, como Deus tinha falado sobre a consequência que seria a morte, e acabamos de ver que isso envolve a morte espiritual, a separação da presença de Deus. Agora, para ilustrar isso, nos capítulos 4 e 5, começamos a observar mais sobre a morte e como essa morte entrou em termos de uma morte física também no mundo.
Vamos lá, para capítulo 4 e 5. Várias perguntas agora verdadeiras ou falsas. E vamos meio rápido aqui, porque são perguntas simples. Pergunta número 6. Abel foi o primeiro filho a nascer no mundo. Resposta, espero que todos colocaram resposta F, falso, porque de fato Caim nasceu primeiro e Abel nasceu depois. Pergunta número 7. Deus não se agradou do sacrifício de animais que Caim fez. Desta vez, resposta falso, porque no caso não foi um sacrifício de animais, ele foi um lavrador e ele levou uma oferta do fruto da terra. Agora, uma observação. O texto não é muito claro sobre exatamente o que foi o problema com isso. E nós não devemos ser enfático, taxativo, em dar uma resposta sem respaldo bíblico para isso. O que nós sabemos é que, de alguma forma, a oferta de Caim não agradou a Deus. Em outros momentos, Deus aceita frutos da terra como ofertas para ele. Então, pode ser que a questão não seja isso. Talvez que não deu os melhores dos frutos para Deus. Mas, com certeza, Deus havia falado, porque depois ele diz, no livro de Hebreus, que Abel agiu pela fé. E para agir pela fé, tem que ter uma palavra revelada. Então, Deus havia falado alguma coisa para Caim, mas Caim não fez conforme o que Deus pediu. Próxima pergunta, número 8. Deus disse que Caim deveria dominar o pecado que o ameaçava. Eu já comentei sobre isso em relação a Eva e a tentação dela. Essa questão é verdadeira. Deus disse, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. Mas é necessário que você o domine. Não mudou muita coisa. O pecado ainda está tentando derrubar você. Tentando me derrubar. Cabe a nós tomar atitudes para dominar o pecado e não resistir, ou não ceder às tentações, resistindo sempre às tentações. Caim matou Abel. Uma das respostas mais fáceis de todas, verdadeira, que ele no campo se levantou contra o irmão Abel e cometeu o primeiro homicídio. Caim foi repreendido por Deus, mas não sofreu nenhuma outra consequência por ter cometido homicídio. Falso. De fato, Deus disse, agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber a sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Não conseguiria ficar em um lugar cultivando uma horta, por exemplo, um pomar para sobreviver. Teria que ficar vagueando, procurando lugar para conseguir alguma coisa para comer. Agora, pergunta número 11. O nome do sétimo filho de Adão e Eva foi 3. Ok. Pouco de diversão com essa pergunta, porque o nome do terceiro filho foi 7. E não no sentido de número, mas simplesmente o nome que foi dado. Pergunta número 12. Todos os homens citados no capítulo 5, de Adão até Metusalém, morreram. Espero que vocês tenham lido bem no capítulo 5 antes de responder essa pergunta, porque a resposta a essa pergunta é falso. Nesse capítulo, todos os homens de Adão até Metusalém morrem, com exceção de um homem, Enoque, que Deus tomou para si. Por quê? No capítulo que frisa a morte. Tem esse fato sobre Enoque. Eu falei que capítulo 5 serve para ilustrar com a morte física a consequência maior do pecado, a morte espiritual. E nesse capítulo nós temos os relatórios de várias gerações, que o homem viveu 900 e poucos anos e morreu. Que o filho dele viveu alguns anos, teve filho, viveu mais alguns anos e morreu. E assim, geração após geração, e morreu. E morreu.
que morreu. Só que Enoque não morreu. Enoque foi levado diretamente pelo Senhor e não passou pela morte, dando para nós vislumbre da salvação, da vida eterna que Jesus ofereceria para nós muito tempo depois disso, depois de deixar o homem entender o problema do pecado e a necessidade de um Salvador. Próxima pergunta, número 13. O avô paterno de Noé viveu 969 anos. Verdadeiro. O nome dele, Metusalém, capítulo 5, versículo 27. Maior tempo de vida registrado para nós na Bíblia. 969 anos, quase 1000 anos de vida. Metusalém, o avô de Noé. Agora, nós vamos continuar observando um pouco sobre as genealogias encontradas aqui. E para isso, nós vamos completar o que tem aqui, de nomes nessa lista, de Adão até Noé. Fazendo isso, primeiro, o filho nessa linhagem dada no capítulo 5. Esquecemos de Abel, porque ele morreu antes de ter filhos, sem ter filhos. Caim foi banido, então ele não é a linhagem seguida aqui. Mas vai de Adão para Sete. O filho de Sete, Enos. O filho dele, Cainã. O filho dele, Maalalel. Depois, Jared, que o nome já estava aí. Enoque, aquele que foi tomado por Deus. Metusalém, o filho dele. Lameque, o filho de Metusalém e o pai de Noé. Então, o que nós temos agora, nessa parte da genealogia, liga essas gerações aqui. Quando pensamos sobre isso, tem várias lições que nós podemos tirar, várias coisas interessantes que podemos observar aqui no capítulo 5. Talvez as duas lições mais importantes, a morte como consequência do pecado e ainda a esperança da vida, o que nós encontramos em Enoque. Agora, vamos passar por alguns desafios especiais. Eu tenho costume, em muitas das minhas aulas, colocar na apostila algumas perguntas que exigem mais pensamento, mais pesquisa, onde precisa ligar informações de vários lugares, talvez no próprio livro, ou talvez até fora do livro de Gênesis. Às vezes, pode exigir alguma pesquisa que vai além da Bíblia para completar alguma coisa, para compreender uma palavra, ou como essa palavra é usada. Então, eu separo um pouco como desafios especiais ou adicionais, porque exigem um pouco mais de trabalho para responder essas perguntas. Mas vale a pena. Quase sempre essas pesquisas trazem para nós algum benefício de lições importantes que podemos aprender. Então, vamos lá. Os desafios especiais para hoje. Número 15 aqui. Primeiro dos desafios especiais. A consequência que Deus incluiu no aviso de Gênesis 2:17 foi aplicada quando Adão e Eva pecaram. Lembra que Deus disse, capítulo 2:17? Que no dia em que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aconteceu? Agora, como coloquei como desafio especial, por um bom motivo, porque essa pergunta exige um pouco de compreensão. Às vezes, as pessoas dizem que não, Deus não matou o casal. Mas Deus não mente. Se Deus disse que a consequência seria a morte, eles morreram no mesmo dia. Mas alguém fala, mas espere aí, o relato continua e diz que Adão viveu 930 anos. Então, como que podemos dizer que ele morreu? Deus tinha falado que eles iam morrer. Deus não mente. Então, a questão não é se morreram, mas em qual sentido morreram. E a resposta vem no ato de Deus em expulsar o casal do jardim, não permitindo mais acesso à árvore da vida que estava no jardim. A separação de Deus, a fonte da vida. Quando chegamos no Novo Testamento, ele deixa bem claro para nós que a morte mais importante, essa morte espiritual, não é a morte do corpo,
morte do corpo é apenas uma transição, passando da nossa vida aqui para a eternidade. A morte espiritual é a separação de Deus. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando para pessoas fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Paulo se inclui nas pessoas que estavam mortas no pecado, mas agora vivas. Versículo 12. Como que estavam mortos? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do jardim onde Deus andava. Agora estavam vivos fisicamente, mas sem Deus no mundo. Pergunta número 16. Deus usou peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. O que podemos deduzir sobre a relação do pecado com a morte e o derramamento de sangue? Eu falei que tem muita coisa no começo de Gênesis que tem importância ao longo das Escrituras. Estamos vendo só algumas questões aqui. Mas implicitamente aqui temos, pela primeira vez, derramamento de sangue. Porque se ele usou peles de animais para fazer roupas para eles, matou os animais. Antes disso, não temos registro de morte. Inclusive, tudo indica que a morte no geral, não somente do homem, mas que a morte no geral entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E pelo derramamento de sangue, Deus cobriu a nudez, a vergonha consequente do pecado. Dá para perceber como ele está preparando temas importantes que ele vai explicar para nós ao longo das Escrituras. Quando pensamos sobre isso, continuamos no Antigo Testamento, sacrifícios de animais ao longo de todo o Antigo Testamento, mas mais importante ainda, Jesus oferece seu próprio sangue como sacrifício que realmente tem condições de perdoar pecados. Em Hebreus capítulo 10, falando sobre a importância do que Jesus fez e como ele, sendo superior, salvador, mediador, tem uma nova aliança, superior à aliança antiga. Mas nesse contexto, ele diz, Hebreus 10, versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por quê? Capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O sangue de Jesus Cristo é necessário para o nosso perdão. Da mesma forma que alguns animais foram mortos para oferecer alguma cobertura por causa do pecado de Adão e Eva, agora é o sangue de Jesus que cobre os pecados daquelas pessoas que se convertem a Ele, que vêm ao Senhor, desejando a salvação. Esses primeiros capítulos. Tanta coisa. Se você não fez a leitura antes da aula de hoje, se não tomou tempo para responder as perguntas, eu espero que você tenha percebido como é muito rico esse livro. E cada lição, que nós vamos ver mais alguns capítulos, vamos observar a riqueza da mensagem. Então, para a semana que vem, capítulo 6 a 9, já vou comentar sobre isso. Mas eu gostaria, antes de ir para os comentários sobre a semana que vem, eu gostaria de fazer mais algumas observações sobre o que nós aprendemos nessas primeiras páginas do livro de Gênesis. Primeira coisa que observamos é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo. No Novo Testamento, ele até diz que foi Jesus que criou todas as coisas.
Mas você percebeu que também o Espírito está presente? Capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mais para frente, no Novo Testamento, nós aprendemos mais sobre Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas divinas. Deus estava presente. Segunda coisa que eu quero frisar. O amor exige livre arbítrio. Às vezes alguém pergunta, mas se Deus sabe todas as coisas, sabia que o homem ia pecar, sabia que ia precisar de um Salvador, porque Efésios diz que ele preparou o plano para a nossa salvação antes da criação do mundo. Se Deus sabia de todas as coisas, por que que ele colocou aquela árvore no jardim? Por que que ele permitiu que o homem pecasse? Por que que colocou uma coisa que seria uma tentação para o homem? Eu acredito que a resposta vem no comentário feito em Gênesis capítulo 1. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é amor. Robôs não tem como amar. Robôs podem simplesmente obedecer às ordens da programação dada para eles funcionarem. Não tem livre-arbítrio. Não tem como amar. O amor exige livre-arbítrio. Pode imaginar uma situação de um jovem rapaz que gostaria de casar, mas não tem namorada, não conhece ninguém. E ele sai, vai para um restaurante e lá ele vê uma moça que ele acha bonita, começa a conversar com ela um pouco e percebe que é uma pessoa boa. Ele acha que seria uma boa esposa. Aí ele pega pelos cabelos e arrasta até a casa dele, força a mulher a entrar na casa dele, tranca as portas, tem grades em todas as janelas e diz para ela: agora você vai ser a minha esposa. Talvez ele até chame alguém para fazer alguma cerimônia e você vai ficar aqui o resto da vida. Não deixa a mulher nem sair de casa o resto da vida. Seria possível aquela mulher amar esse homem? Talvez, com o tempo. Talvez ela chegaria a amar, mas como que nós vamos saber? Ela não tem opção, ela não tem escolha. Agora imagine a segunda situação. Mesmo homem vai para o mesmo restaurante, conhece a mesma moça, você não pega pelos cabelos para arrastar para casa, ele conversa, faz amizade. Depois de um tempo, ele pede em namoro, pede em casamento. E durante todo esse tempo, outros homens também estão olhando para ela. Talvez até convidando para sair, para conhecer. Ou seja, ela tem opções. Mas ela decide aceitar o convite, decide casar. Mesmo depois de casar, ela tem a liberdade de sair de casa. Ela pode ir para outros lugares. E tem homens, às vezes, que não respeitam aquela aliança, ainda dando em cima dela. Ela teria opção. Mas ela continua sendo fiel ao marido. Agora, dá para dizer que ela ama o marido? Sim. O amor exige livre arbítrio. Deus deu uma escolha para Adão e Eva, porque ele criou esse casal, a imagem e semelhança dele. Terceira coisa que eu quero frisar é comunicação verbal, desde o primeiro dia. Eu frisei o fato que Eva entendeu e que Eva respondeu corretamente à serpente. Agora, pensando nisso, nós observamos também que Deus é capaz de falar em palavras que o homem compreende. Por isso que nós temos condições de compreender o que tem nesse livro aqui. Nós podemos estudar a Bíblia e compreender. Tem coisas difíceis, sim, que exigem uma pesquisa, exigem um esforço, sim. Mas a Bíblia foi escrita para ser compreendida pelos seres humanos. Nós, eu, você, podemos compreender as Escrituras.
Também observamos que Deus fez roupas para eles. Agora, por quê? Simboliza a necessidade de cobrir a vergonha do pecado. Isso é claro. Mas, se fosse só isso, talvez aquelas cintas que eles fizeram, provavelmente para esconder as partes mais íntimas do corpo, as partes mais diferentes, olhando um para o corpo do outro, por que aquelas roupas não seriam suficientes? O que Deus fez é descrito em algumas versões como túnica, uma roupa que cai ao redor do corpo. Pense um pouquinho sobre roupas que muitas pessoas usam hoje em dia nas praias. Roupas que provavelmente não são nada mais do que as cintas que Adão e Eva fizeram para esconder as partes mais íntimas do corpo. Mas não foi suficiente. Deus fez roupas para cobrir o corpo. Mulheres, Deus deu para vocês uma forma física que atrai a atenção dos homens. Homens, Ele deu para vocês uma forma física que atrai a atenção das mulheres. Mas Ele não pediu para andar mostrando o corpo para todo mundo. Pelo contrário, Deus fez roupas para cobrir a nudez desse casal. E nós devemos respeitar isso e continuar usando roupas adequadas para cobrir o corpo, não mostrando principalmente as partes mais íntimas, as partes que mais chamam a atenção para todo mundo ver. Uma questão de decência que devemos aprender, e aprendemos a primeira lição sobre isso já em Gênesis, capítulo 3. Outra coisa interessante em Gênesis 3, a primeira profecia messiânica, ou seja, profecia do Cristo. Gênesis capítulo 3. Logo que Adão e Eva pecaram, e Deus falou as consequências para a serpente, Adão e Eva, disse no versículo 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente, ou seja, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está olhando para frente. Jesus, que teve uma mãe sem pai biológico, descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, Satanás, venceu Satanás na cruz, mas sofreu. O calcanhar dele foi ferido. Ele sofreu a morte física na cruz, sofreu a agonia da cruz, mas ressuscitou como vencedor. A primeira profecia messiânica no mesmo dia do primeiro pecado. Porque Deus já tinha um plano para oferecer a salvação para os seres humanos. Para a próxima aula, leia atentamente capítulos 6 a 9. Responda as perguntas na apostila, páginas 7 e 8. E se quiser participar ativamente, anote agora esse número de telefone que está aqui. 11 99803 5333. Não é o mesmo número onde você recebe os links e os arquivos. Nós temos um telefone à parte especificamente para isso. Esse número, eu vou olhar as mensagens e eu peço para mandar até umas 18h30, 1h30 antes da aula. Se você está disposto, e espero que tenha uma lista grande para a semana que vem, de pessoas dispostas a abrir o microfone, falar respostas às perguntas, e aí vamos conversar sobre as perguntas ao longo da aula. E a aula, usando o mesmo link que usou hoje, a aula será transmitida ao vivo às 20 horas na quinta-feira. Vocês já têm a apostila, já têm as informações que precisam para poder preparar para o estudo. E só mais uma coisa, que podem continuar divulgando esses estudos para outras pessoas. Nós temos vários estudos abertos ao público. Assim, pode mandar essas informações, pode mandar esse código QR ou o link que está aqui para até digitar no navegador, na internet. E a pessoa pode fazer inscrição para receber as mesmas informações que você está recebendo. Links para os estudos, apostilas em arquivo PDF para se preparar para o estudo. 9 horas.
chegamos ao fim do tempo para hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. Quase todos que entraram na sala ficaram até o fim. Estão de parabéns. E se Deus permitir, semana que vem, às 20 horas, com várias pessoas prontas para responder, vamos estudar capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Boa noite para todos. Que Deus abençoe seus estudos.